Deixa aqui. Bom, pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Entre Mentes, o podcast do Descomplicando a Psiquiatria. Hoje temos uma convidada muito especial, a Tami Marchiori, neuropsicóloga. A gente vai abrir aqui o espaço para ela se apresentar e vamos ter um bate-papo bem legal aqui entre a especialidade psiquiatria e psicologia. Bem-vinda, Tami. Obrigada, eu quero agradecer muito pelo convite. Eu sou neuropsicóloga, há quase uma década, né? Mas eu trabalho além de com processos de avaliação, eu trabalho também na parte de tratamento voltado para transtornos mentais, com terapias cognitivas comportamentais, e acho que é isso. Legal, Tami. É um prazer ter você aqui com a gente, né? Ter aceito o convite. Estamos fazendo essa primeira edição no online aqui do podcast Entre Mentes, porque a Tami mora no Canadá, né, Tami? Acho que até se você quiser contar um pouquinho da sua trajetória, é uma psicóloga de sucesso, acho que com uma abrangência na mídia, né? Na mídia social, nas mídias tradicionais, enfim e que pôde, de alguma forma, trazer aí esse movimento também importante da neuropsicologia, professora também, né, Tami, com alguns cursos. Então, acho que se você puder contar um pouquinho, porque aqui a ideia, né, é sempre trazer esse olhar também para a carreira do psiquiatra, do psicólogo, para as pessoas poderem ver que a gente também, né, muitas vezes passou por coisas ali na nossa trajetória, já vieram outros colegas aqui, psiquiatras também. Então, contar um pouquinho, né, de como é que foi isso, agora você aí no Canadá, como é que tem sido um pouco essa experiência. Claro. Olha, eu me lembrei, eu vou até voltar um pouquinho, que ontem mesmo me fizeram uma pergunta e eu vou trazer ela aqui, que perguntaram quais foram as minhas maiores dificuldades no início da neuropsicologia, e eu vou linkar um pouco com essa mudança de país aí também. Além dos fatos meio óbvios para mim, assim, quando eu fiz neuropsicologia lá atrás, né, quando tudo era mato, eu brinco, era muito diferente do que é hoje, assim. Então, correção de teste, análise, cálculo, era tudo feito à mão. Hoje tá tudo automatizado, né? E assim, não sei na parte da medicina, mas geralmente quem faz psicologia não ama muito cálculo, assim, né? Você escolhe a faculdade de psicologia, você não fala, nossa, não vejo a hora de ver cálculo e estatística. Geralmente não é por aí, né? É verdade. Então, assim, era um desafio. E, além de tudo, eu tenho TDAH. Então, eu sei da minha questão da desatenção, da minha capacidade enorme de comer bola. Então, eu revia laudo, correção, tudo, várias vezes de cada paciente para não comer bola. Então, eu levava um mundaréu de tempo para fazer a análise dos documentos e produzir um laudo. Assim, era literalmente um mundaréu de tempo, né? Então, isso acho que foi uma das minhas maiores dificuldades lá no começo. E hoje tudo mudou. Além de eu ter mais prática e ser mais rápido, tá tudo muito mais fácil. Mas acho que uma das coisas que fizeram eu demorar, né, depois da ideia da possibilidade de mudar de país e tal, foi a carreira. E eu tenho a madrinha do meu filho é médica e ela fala que ela sempre quis sair do Brasil, mas o tempo que ela levou pra fazer faculdade, fazer residência, fazer tudo, ela falou assim, também eu não vou pegar isso e jogar no lixo e falar, agora eu vou começar do zero, né? Então eu acho que nas áreas da saúde é um desafio a gente buscar caminhos do como. Hoje eu vou dizer, gente, que tá mais fácil no geral, porque tem uma demanda muito grande para profissionais da área da saúde, tanto da medicina quanto da psicologia. Tem caminhos mais fáceis, caminhos mais difíceis. Muita gente me pergunta do Canadá, e o Canadá é muito diferente de província para província, que é como se fosse estado, né? Então tem Uhum. províncias que exigem muito, e tem províncias que você só faz, você só meio que traduz os documentos e manda que já tá validado. Realmente tem essas diferenças de caminhos. Mas um ponto que eu acho muito diferente, que eu queria trazer aqui, é que as faculdades, na América do Norte no geral, Estados Unidos, Canadá e no Brasil, da área da saúde, mas principalmente a psicologia, tem uma diferença muito grande de grade horária. E aí eu vou entrar um pouco na avaliação. No Brasil, você se forma psicólogo, você pode sair avaliando quem você quiser e sair dando diagnóstico. Poder não significa dever, porque a graduação no Brasil, ela não
dar base para um psicólogo avaliar uma pessoa. Legal. Vocês, não dá, gente. Vocês ainda na residência, e tudo, vocês atendem muito na prática, vocês são ensinados a fazer um exame de estado mental, e tudo. A psicologia não. E algumas graduações, inclusive, ensinam o exato oposto disso, que não é isso, que isso é rotular, o que é mais perigoso ainda. Uhum, É. concordo. Outra coisa também, né, também dentro disso que você está falando, é que eu vejo também que as faculdades de psicologia têm muito assim, ah, não, essa faculdade tem os professores só que trabalham com psicanálise, não, essa é só mais TCC. Também tem muito essa divisão, né, dentro das faculdades de psicologia e às vezes sai muito enviesado, né, o profissional ali que é formado, né? Muito, é um terror. Tanto que eu saí da faculdade não gostando de neuro e não gostando de TCC, tá? Só pra deixar Olha só, e você foi justamente ser neuropsicóloga. Exato. Eu saí da faculdade não, eu fiz direito antes e eu fui para psicologia porque eu gostava de psicologia jurídica. E eu fui com a ideia de trabalhar na área jurídica. E aí a faculdade que eu fiz era muito isso. O corpo clínico, o corpo docente da faculdade era muito psicanalista, então eles metiam a boca em TCC e eu achava que TCC era superficial. E hoje, na verdade, a gente nem fala muito de um profissional assim de TCC ou disso ou daquilo. São práticas baseadas em evidências, então eu atuo com terapia de ritmo, num caso de transtorno afetivo bipolar, eu atuo com TCC clássica, com DBT com paciente com borderline, com ACT, depende, né? Mas são práticas baseadas em evidências. E tinha muito essa questão de bandeirinha, e eu saí da faculdade com esse olhar extremamente anatômico da neuro, chato e pouco aplicável, ao meu ver, como recém-formada. E, nossa, eu gosto do Jung, gosto mesmo do Jung, tem livro do Jung ali atrás. Mas na prática, conforme os tombos que a gente leva, a gente vai olhando para isso. E a graduação aqui nos Estados Unidos é muito diferente nisso, e por isso tem muita dificuldade, às vezes, da gente começar a trabalhar aqui. Porque a faculdade aqui e nos Estados Unidos, os primeiros anos no geral são um basicão de medicina, psicologia e tal. Então a base que eles têm uma base da parte biológica, tanto para medicina quanto para psicologia, é a mesma coisa. Depois vai dividindo conforme as áreas. No Brasil, não. Então, no Brasil, inclusive, tem faculdades que vão colocar psicologia como área de humanas e não como área de biológicas. Isso já diz muito É verdade. da grade do que a pessoa vai aprender, certo? Sim, sim. E E daí é você fala muito assim: pessoa se formou, pode avaliar, que jeito? não tem, né? Infelizmente não sai mesmo Não com tem um essa. padrão. Eu achei muito Uhum. legal isso que você trouxe, né? Que eu acho que você trouxe alguns pontos importantes. Um foi essa coisa que eu, né, como uma dificuldade ali na sua carreira, de desbravar uma área que ainda era pouco conhecida ou não tão falada como a neuropsicologia, né, como você falou, onde tudo ainda era mato. A questão de você também ter o TDAH, né, e quanto que isso também foi difícil na sua trajetória. Essa questão de você ter mudado, né, isso a gente vê muito aqui na mentoria, né, nós fazemos mentoria de carreira para psiquiatras. Às vezes as pessoas vão se dando conta disso ao longo do caminho, né? Que talvez o que elas gostavam não é mais aquilo, né? E aí ela vai vendo um outro caminho e vai se identificando mais. É algo que é muito comum, né? Na trajetória profissional e às vezes vai até ajudando, né? Esse caminho vai ajudando você chegar aonde você quer. Agora eu fiquei pensando assim, né, Tami, o que que você talvez fez ali de diferenciais, né? Talvez seria até legal trazer para as pessoas que te fizeram ter sucesso, né? Quais caminhos ou quais coisas que talvez você fez de diferente que você acha que são importantes, né? De trazer para o pessoal que está ali buscando se destacar na profissão, né? Em especial dentro da psiquiatria e da psicologia. Definitivamente o que eu fiz de diferente. Eu vou pegar o pessoal que se formou comigo e etc. E hoje tem pessoas que se formaram comigo e me veem como referência. Olha, além da parte de estudo, da gente estar sempre se atualizando e ser bom no que a gente faz, que é uma parte muito importante, eu acho que a gente saber se vender. Saber se vender é o que. Meu pai era empresário, né? E ele falava muito isso pra mim, assim, que a gente saber se vender em qualquer área é essencial, assim.
E eu brinco com meu marido, eu sou muito boa no que eu faço, eu estudo igual uma camela, assim, e eu realmente sei o que eu tô fazendo. Mas eu me vendo, acho que melhor ainda do que eu sou, né? Então, só que eu acho, eu não sei o que vocês veem com os mentorandos de vocês, mas o que eu vejo, eu dou supervisão e mentoria também, é que as pessoas, elas têm muito receio de se expor, muito receio de se expor. Eu vou contar um caso muito engraçado aqui pra vocês, porque a gente passa vergonha assim ao vivo, né? Vamos lá, o caos. Vamos, uma vez me chamaram pra dar entrevista na Jovem Pan, É. tá? Jovem Pan, tal. E faz muitos anos isso, gente, muitos anos mesmo. E aí, na época, hoje eu trabalho muito com prática baseada em evidência, então ler artigo e filtrar a qualidade do artigo e o que ele fala faz parte do meu dia a dia. Lá atrás, não era bem assim. Então eu lia um artigo e lia a conclusão do artigo, era aquilo. Então era aquilo. E a gente sabe que não é bem assim. Tá, daí eu fui na Jovem Pan e tinha uma médica renomada de um hospital aí, e acho que foi em outubro pra falar do negócio do câncer de mama, alguma coisa assim. E o artigo que eu tinha lido falava sobre a correlação entre depressão e câncer de mama. E que a gente sabe, não é nada direto, enfim, tá? Mas aí a mulher tava falando, não sei o que, não sei o que, daí aí acho que o apresentador perguntou de estudos e tal, e eu falei desse estudo. E aí a mulher, assim, ao vivo, gente, ela foi tão simpática, tão incrível. Ela falou: mas não é bem assim, né? Por causa disso, disso, disso. E depois eu fui ler direito o artigo e falei: nossa, cara, aquela vergonha ao vivo na Jovem Pan, sabe? Desnecessário, assim. E a médica, ela foi simplesmente incrível, porque ela podia ter humilhado, assim. Sim. É, Por que que eu tô contando? isso eu acho que é legal, né? Que eu imagino que você vai falar. Cara, vai acontecer. Isso é humano. Você pensa no Jornal Nacional, os caras dão notícia errada no dia seguinte e falam: ó, errei. Exatamente. É. Desculpa aí, erramos, não é bem isso. Isso é humano. E é bem isso que você falou, né, Tami? Eu acho que a forma como você comunica o que você quer passar, né, como profissional, como pessoa, isso é muito importante. E independente de você estar ali com medo, né, ter falado alguma coisa que talvez não fazia sentido, né, com o artigo, a pessoa foi realmente bem delicada, você se expôs. Então, acho que é isso, né? A gente trabalha muito isso dentro das nossas mentorias com os nossos mentorados. Não ter medo de se expor, que o julgamento vai vir, seja de alguém conhecido, de alguém desconhecido. Acho que o importante é cada um encontrando uma forma de se expor, né? Talvez no início ali vai ser desconfortável, mas depois você vai achando o caminho que é confortável para você e que faz sentido para você. E que é muito importante, né? Você ser bom de comunicação, porque não adianta, como você falou, eu estudo muito, eu leio muito. Tá, mas e aí, o que que você vai fazer com isso, né? Às vezes a pessoa é um excelente profissional, tecnicamente, mas a oratória, a comunicação acaba, né, deixando o profissional ali obsoleto, não poderia ter muito mais sucesso e a pessoa acaba ficando ali escondida por trás, né, dos livros, do academicismo. Então, acho que esse ponto que você trouxe é muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? Hoje em dia, as coisas estão muito dinâmicas e quando você divulga o seu trabalho, isso faz com que chegue, né, uma pessoa que está ou no Canadá, em qualquer local, a pessoa vai encontrar você e vai se identificar com o seu jeito. Então, foi bem legal você trazer isso, porque eu acho que realmente mostra o quanto é importante se expor, né? A gente aqui já passou por situações também, não falo de rede social, mas eu estou trazendo uma questão minha também ali no começo dos atendimentos, né? Acho que você já deve ter passado também por situações no começo da sua carreira atendendo. E eu nunca esqueço, eu estava atendendo a paciente, acho que era a minha segunda paciente no consultório, né? Então, às vezes, você está ali nervosa, eu estava na residência ainda. Então, fiz tudo certo, diagnostiquei certo, prescrevi a medicação certa, mas só uma coisa que eu percebi depois que eu errei. Eu coloquei a medicação certa com a miligramagem da outra medicação, que eu falei, gente, eu estava pensando na Fluoxetina, marca. 50 Eu miligramas. coloquei Prozac 50 miligramas. Era Zoloft, Prozac. A molécula estava certa, mas eu estava pensando. E aí eu falei, gente, e agora? Como é que eu vou falar isso para a paciente? Obviamente, né? A paciente não gostou, ficou incomodada. Mas é isso, você vai aprendendo com o erro, né? Então acho que todo mundo já passou por situações em que se expôs ao erro, não gostou, e que isso fez com que a gente melhorasse os processos internos para que evitasse de acontecer tudo isso. Quem se expõe tá sujeito, né, a errar, tá vulnerável, mas esse é o ganho é muito maior, né, e a constância também vai te fazendo, a gente, né,
conversa também muito isso, quer dizer, quanto mais você vai treinando e vai se expondo, isso vai te dando confiança, vai te dando autoconfiança ali para você conseguir ter melhores resultados ou diminuir pelo menos a chance de erros, né? Agora, eu acho que esse ponto, inclusive, também é legal que você trouxe, porque coincidentemente ontem até postamos isso nos stories, o quanto que os profissionais da saúde, de maneira geral, eles veem de uma forma muito incômoda a questão da venda, né, do comercial com o serviço, né, ou com a entrega do serviço, seja um médico, um psicólogo ou demais profissionais da saúde. Essa relação muitas vezes é muito incômoda. Quer dizer, é quase como se o profissional da saúde não pudesse se vender. E é sim possível, né? Ter renda, ter lucro, rentabilidade, né? Se vender. Aliás, nós estamos, né? Nós vendemos serviços. É, só que fazer isso de uma forma ética, né? Hum. Fazer isso de uma forma que traga resultados para o paciente. Mas é possível, sim, juntar essas duas coisas. Mas como tem um histórico, né? Principalmente a medicina, que era quase aquela coisa, né? Não, é vocacional, é Sacerdócio, né? sacerdócio, né? Então, uma ligação até com a coisa mais espiritual ou até religiosa, ficou-se essa ideia de que não dá para vincular isso com o comercial, né? Então acho que as pessoas também carregam muito esse estigma, o que dificulta, né, algo tão importante que é sim, como você colocou, saber se vender, né? Eu acho que a palavra venda, às vezes, ela vem vinculada, associada a uma ideia de empurrar algo, ou prejudicar o outro, ou manipular o outro, o que não é verdade. Então, vamos dizer, a pessoa precisa de um serviço. Vou dar um exemplo. Então, a pessoa, ela, nossa, a pessoa já aconteceu, inclusive. Pessoa com um transtorno de pânico, a pessoa tendo crise a toda hora, passou em 10 psicólogos. Eu sei o que eu tô fazendo. Né? Eu sei fazer uma terapia de exposição, eu sei que eu tenho a capacidade de melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Eu preciso expor que eu sei fazer isso e eu não tô empurrando nada. Eu sei da minha capacidade de fato ajudar aquela pessoa. Então, quando você vende algo que você acredita ser bom, primeiro pergunta, você é bom no que você tá fazendo? Não, Exato. então vai procurar ser bom, então vai estudar, vai Vai fazer, estudar. Vai vai estudar antes de você estudar, vender. Exato. vai estudar, vai fazer residência ou vai fazer supervisão com o psicólogo. Então vai primeiro ser bom. Realmente não concordo você vender uma coisa que você não sabe fazer. Agora Concordo. você vai falar pra mim, não, também eu sou bom no que eu faço. Então, você vai ajudar as pessoas oferecendo o seu serviço para essas pessoas. E é uma rede. Hoje, todo fim de ano eu faço um balanço, né? Eu tenho um instituto, o Tami Marchiori de Neuropsicologia, a gente tem 13 profissionais lá no instituto e a gente sempre faz um balanço de onde estão vindo esses pacientes. Estão vindo de rede social, estão vindo de tráfego, estão vindo de parcerias. E olha que interessante, gente. Trabalho com todas as redes sociais que você imaginar, dou curso, faço um monte de coisa, sou professora em algumas pós-graduações, além da nossa. Sabe de onde vem 65% dos nossos pacientes do instituto? Parcerias. Médicos que indicam a gente, outros profissionais da área da saúde, escolas que indicam a gente. Você sabe que isso me diz? Que o nosso trabalho é bom, que a gente está indo para algum lugar, porque senão as pessoas não estariam indicando e reindicando. Por mais que eu venda, por mais que eu esteja toda hora falando em um monte de lugar, 65% dos nossos pacientes estão vindo de indicação. Isso é um dado muito importante, né? É. E acho que aqui entra nesse outro ponto, né? Como você falou, né? Quando a gente está falando da questão de se vender e de olhar para essa questão do ato da venda de uma outra forma e da questão dos contatos, né? Eu digo que contato, eu sempre falo isso para as pessoas, né? A gente às vezes até conversa sobre isso. Contato na vida é tudo, ou é grande parte das coisas, né? Então, o quanto que você também valorizar, né? Regar, cativar, enfim, os seus contatos, isso do ponto de vista não só profissional, acho que pessoal também, tem um impacto muito significativo, né? Muito. Somos seres sociais, né, gente? Então, se você pensar assim, alguém vai indicar, você vai indicar quem? Você tem dois profissionais bons, ou três, ou quatro, você vai indicar quem? Geralmente, você vai indicar quem você tem mais contato, mais afinidade, aí a gente cai na parte social. Não tem como sair disso. Exato. É. Não, E não até sai. dentro disso, também que você está trazendo.
acho que você podia falar um pouquinho de como é que você vê essa interligação, porque não sei se você sabe, mas assim, até hoje o nosso e-mail ainda é psiquiatria e Nossa, é psico, verdade. Psiquiatria e né? psico, arroba gmail.com. Porque porque o Descomplicando a Psiquiatria ele nasceu desta base. Eu digo que é a pedra fundamental do Descomplicando a Psiquiatria, é de que é fundamental, né, de novo, essa interação e essa ligação, né, da psiquiatria com a psicologia, algo que a gente defende muito, a gente fala muito sobre isso, mas o Descomplicando nasceu deste lugar, né, no sentido de realmente integrar cada vez mais a psiquiatria e a psicologia, porque a gente vê que, infelizmente, tanto de um lado quanto do outro, às vezes existe uma rivalidade, né? Ah, não vou mandar para o psiquiatra, não precisa tomar remédio, e ao mesmo tempo o psiquiatra algumas vezes achar que não precisa de terapia, né? Eu dou conta aqui sozinho e tal. E a gente entende que este caminho não chega aos melhores resultados, portanto, a gente é super favorável a essa integração, né? Então, assim, como que você vê um pouco isso na sua prática, e até dentro disso que a gente está conversando, né? Porque a gente, inclusive, sugere muito, né, do ponto de vista também de crescimento do consultório, para que os nossos mentorados façam ativamente esta ligação com os psicólogos, né? Não só para isso, mas também por conta dos pacientes, né? Para favorecer ali o resultado dos pacientes. Mas como é que você vê um pouco isso ali também? É, eu vejo como, na verdade, obrigatório. A gente tem que Também. partir do princípio Também. da humildade de que não sabemos tudo, tá? Então, eu vou começar da minha parte do psicólogo e daí eu vou falar do contraposto, assim. Eu trabalho com avaliação, né? E aí, quantos pacientes chegaram com uma suspeita de TDAH e que, teoricamente, tudo indica um TDAH, mas quando eu encaminho para o médico para excluir hipóteses fisiológicas, daí você acha uma apneia, daí você acha alguma questão na tireoide, que pode, né, tá aí dando um resultado falso de TDAH, ou vice-versa, ou a pessoa tem as duas coisas e as coisas precisam ser tratadas e a gente alinha juntos, eu e o médico, uma ordem de prioridade do que a gente vai fazer junto ou não. Eu tô com o paciente toda semana, então você passa uma medicação para o paciente, eu vou entender a resposta terapêutica dessa. Eu vou ajudar o paciente a engajar no processo medicamentoso. Não, isso aí é esperado, não, vamos falar com o médico. Ah, não, segura um pouquinho mais, o que que você está pensando sobre isso? Então, eu vou engajar o paciente no tratamento medicamentoso também ou não. Então, tem alguns fatores que eu não vou fazer por uma coisa muito básica que a gente deveria, porque eu não sou médica. Então, muitas coisas vão precisar de medicação. E eu, como psicóloga, não sei disso, eu não estudei para isso. Eu não estudei para isso, então não é o psicólogo que tem que saber se precisa de medicação ou não. Você vai encaminhar para um psiquiatra de confiança, psiquiatra, neurologista, seja lá que médico, o que for, para ver necessidade de medicação ou não, fazer esse contato e acompanhar a resposta terapêutica e ter esse feedback. Eu trabalho com, assim, atualmente eu tenho a felicidade de trabalhar com médicos maravilhosos. O segundo ponto para o psicólogo é que vocês não têm ideia do quanto eu aprendo nessas parcerias. Aprendo sobre medicação, aprendo sobre os pacientes, aprendo sobre coisas do dia a dia deles nessa troca e talvez eu consiga ensinar algumas coisas também. Então, essa troca me faz uma profissional muito melhor, mas muito melhor assim. E aí, no contraponto, eu acho que para os psiquiatras, o válido é que vocês têm um tempo reduzido de exposição ao paciente. Então, o que a gente traz é muito relevante para vocês guiarem melhor um ajuste medicamentoso, uma medicação, afunilar uma hipótese diagnóstica, porque a gente vai trazer muito mais informações ali já mastigado nessa troca sobre o funcionamento do paciente. Né? Porque às vezes você vê o paciente ali, ou você faz uma pergunta para o paciente não filtrou muito bem, mas daí o psicólogo te dá um olhar sobre aquilo e você tem mais informações, e vice-versa. Dificuldades que eu vejo hoje, não tanto com os parceiros que eu trabalho, mas com a minha equipe, é que às vezes tem psiquiatras que não têm saco para essa troca
e não dão feedback nenhum, assim, daí às vezes o psicólogo entra em contato e etc, e aí o psiquiatra, tipo, vou usar um termo chulo, mas caga, tá nem aí, não responde nunca, e às vezes o psicólogo precisa saber, né, pra poder acompanhar o paciente, o que esperar ou não, o paciente pergunta muito pra gente, o que que é esperado dessa medicação, em quanto tempo, por que que o psiquiatra mandou, o paciente às vezes tem vergonha de perguntar pro médico, e traz isso pro psicólogo, né? Uhum. Então tem essa dificuldade. E o problema maior do psicólogo é que o psicólogo é prolixo demais. Cara, ninguém tem tempo de ler um relatório ou um áudio de 10 minutos. Eu falo isso pros psicólogos. Gente, relatório é assim, ó. É tipo um negócio, é objetivo, sintoma, coloca escala, faz uma monitoração e dá um comparativo pro psiquiatra. Ele não precisa saber que em 1930 seu paciente caiu e não sei o quê. Ninguém tem tempo disso. Entendeu? Então, eu vejo essas dificuldades, não sei se faz sentido para vocês. Faz muito sentido também, acho que trazendo aqui, né, do nosso lado aqui da psiquiatria, quando o psicólogo nos traz um feedback do paciente, é muito importante para a gente, porque, como você falou, além de vocês terem um contato, né, semanal ou quinzenal, algo mais próximo do que a gente tem, é, a gente percebe que tem situações, né, que o paciente ainda não está tão confortável de contar para a gente, ou até conta de um jeito, né, na terapia isso já foi trabalhado e você tem uma outra visão. Então, acho que isso é muito importante também, de quando vocês trazem algo que a gente não está conseguindo enxergar, ou algo que o paciente até trouxe ali para a gente, mas ele não nem traz, né, ou às vezes ele trouxe, mas assim, fugiu do assunto e você já trabalhou aquele assunto com o paciente. Então, acho que isso é muito importante, isso muitas vezes muda a visão que eu tenho do paciente. E a questão da psicoeducação, acho que é de extrema importância, né? Muitas vezes o paciente, ele vem aqui na consulta, o psicólogo continua o trabalho ali no setting terapêutico, não, ele precisa, a importância da medicação, às vezes ele traz mais esses dados para o psicólogo e para nós isso é muito importante também, porque às vezes o paciente ele vem com a questão, não melhorei com a medicação, mas às vezes não é que não melhorou com a medicação, às vezes ainda não está no tempo certo, às vezes tem questões, Uhum. né, que vocês estão trabalhando ali na terapia, que talvez está influenciando, e não é só a questão da medicação, né, são sim, emoções que estão ali se aflorando por conta do processo terapêutico. Então, esses dados para a gente faz muita diferença, porque para nós não faz sentido ficar só ajustando a medicação. Para a gente precisa entender que o paciente ele está melhorando não só no aspecto, né, da psicofarmacologia, melhorando os sintomas, mas que também no processo terapêutico ele está evoluindo, né, que é exatamente isso que a gente busca o tripé aqui que a gente usa no nosso tratamento, né? A medicação, a psicoterapia e a mudança do estilo de vida. Então, para nós é muito importante essa parceria, a gente valoriza muito os psicólogos que a gente tem aqui com a gente, e eu faço questão de sempre conversar com todos os psicólogos dos meus pacientes, né? Então, mesmo que ele não, se ele não está em contato, eu encaminho para algum psicólogo de confiança, quando o paciente já está, eu geralmente faço questão de entrar em contato, porque eu acho que faz muita diferença, né? De você é, conhecer melhor o paciente através da ótica do psicólogo dele, e a partir daí a gente vai tendo essa troca de informações e o paciente só tende a se beneficiar. Eu digo que esse contato, em geral, são três momentos principais, né? O momento do início, né? Na verdade, exato, três momentos, né? Que é o momento do início do tratamento, que é fundamental, trocar ali a figurinha. Um momento de alguma melhora ou piora, né, do Uhum. paciente. Eu acho que é sempre legal também trocar ali. E o momento da alta, caso venha a Uhum. acontecer essa alta, né? É sempre importante também discutir. Esses três momentos eu acho que são fundamentais. É claro que ao longo do processo podem ter outros contatos, mas são três momentos em que eu sempre faço ativamente esse contato com os psicólogos. Inclusive a alta eu sempre discuto, né? Olha, eu estou em pensando aqui em tirar a medicação, né, em deixar ele sem medicamento agora, ter uma alta realmente ambulatorial da psiquiatria, como é que você vê isso? Porque eu valorizo, né, como a gente está trocando aqui essa ideia, eu também valorizo muito essa troca. Então, acho que são três momentos bem importantes ali. E eu acho que é uma questão de estratégia mínima. Vamos pensar assim, a nível de negócio. Cara, você fez ali, então, sei lá, o médico X mandou um paciente ou vice-versa, né? Você ligou pro psicólogo ali, daí o psicólogo gostou do seu trabalho, da atenção que você deu para aquele paciente. Daí esse psicólogo, outro paciente vai perguntar: e tem um psiquiatra para indicar?" Porque eles perguntam, daí ele vai lembrar do seu nominho, que teve esse Exato.
É um negócio Então, estratégico também, você fazer um trabalho bem feito ali no todo, sabe? Não, e às e vezes eu quanto mais você recebo. está ali, né, na cabeça, eu falo isso, quanto mais você está ali mantendo esse Uhum. contato, né, quando o psicólogo ele está frente a frente com o paciente, ele fala, esse paciente precisa de psiquiatra, a primeira pessoa que vai vir na cabeça vai ser você, Exato. né? É aquela do top of mind, né? Aquela ideia do top of mind. Quanto mais você está ali batendo na sua marca, né, maior a chance dele encaminhar para você. Exatamente E isso. às vezes você entra no contato de psicólogos que você nem conhece. Por exemplo, às vezes chega paciente para mim, ah, foi psicóloga tal que me encaminhou. Eu falo, tá, beleza, eu não conheço, tal. Mas como que é Direto. que ela me conhece? Ah, não, porque ela falou que no grupo dela da faculdade, aí passaram, indicaram psiquiatras, aí indicaram você e tal. Então, assim, é isso, né? Você vai entrando ali no meio dos contatos, que às vezes você nem conhece a pessoa e ela confia no seu trabalho, né? Porque vem indicado por uma colega, tem algum paciente que passa ali com você e que, né, indicou para essa colega, então, e assim vai. E o boca a boca, né, como você falou, é a divulgação, é como você se vende. Então, isso realmente faz muita diferença. É, eu tenho um caso interessante que bem no início também da minha carreira ali, eu estava atendendo um paciente com dependência química, que quase não atendo mais esses casos, né? E grave, esse paciente chegou até a falecer com 30 e poucos anos. Ele é dependente de álcool e cocaína na época. E aí eu fiz o contato com a psicóloga por telefone, inclusive, né? A gente ficou uma meia hora, acho que até mais, se falando ali sobre esse caso, e tal. Ela também muito preocupada, era um caso bem grave. Essa psicóloga gostou tanto de mim, desse contato que eu fiz, que a gente chegou a ter 40 pacientes em comum uma época, Olha. né? É. Então foi uma pessoa assim, até hoje, né? Uma pessoa que eu tenho um contato super legal ali. Então é isso, né? Na verdade, é as coisas que vai acontecendo conforme você vai de novo se expondo, né? Volta no que Uhum. a gente falou, né? E até uma coisa que eu acho legal, assim, a gente conversar um pouco também, como é que você vê. A gente até já fez uma live, né, sobre psiquiatria do estilo de vida, a Tami nos convidou para falar sobre esse tema, um tema que a gente também estuda bastante, ensina, né? Temos a formação prática de psiquiatria do estilo de vida, para psiquiatras e psicólogos. E um pouco assim de como é que você tem visto na sua prática clínica, por mais que você trabalhe com neuropsicologia, né? Como você falou, você trabalha também com a terapia propriamente dita. Como é que você tem visto um pouco a própria ACT, né, que você citou, tem muita relação com a medicina do estilo de vida, vários conceitos da ACT a gente usa dentro da MEV, né? Como é que está sendo um pouco para você isso, assim? Como é que você vê um pouco esse movimento dentro da psicologia, né? Porque a gente tem um pouco essa visão dentro da medicina, né? Até mais dentro da psiquiatria. Mas como é que você tem visto um pouco esse movimento ali também na psicologia? Tá. Assim, vou separar um pouquinho, porque olhando no espectro dos psicólogos que trabalham com práticas baseadas em evidências, então talvez aquelas terapias mais da linha da psicanálise e tal, não sei qual movimento se tá ali, né? Até porque daí eles têm um foco diferente, etc. Mas olhando para esse espectro, a gente sempre vai falar em trabalhar com o paciente no modelo biopsicossocial, que é basicamente isso, né? Então a gente não tem como a gente olhar para o paciente de uma outra forma. Eu até dei um curso de avaliação e eu estava falando exatamente sobre isso, né? Quando você avalia um paciente para você começar o processo terapêutico, porque independente se o paciente vem para terapia, você precisa avaliar o caso, né? A gente não tem como Sim. começar do nada, eu preciso formular, entender aquele caso. Então, se eu tô nessa parte de avaliação, então esse paciente, sei lá, esse paciente não tá dormindo nem um pouco, esse paciente tá com uma alimentação XYZ ou um estresse muito grande, né? É, Como que esse paciente vai fazer o mínimo ali das coisas que precisam ser feitas, né? O que está acontecendo? Como isso está influenciando? E eu vejo um diferencial nesse olhar muito grande nos médicos que estão trabalhando com a gente, que trabalham com esse olhar para medicina do estilo de vida, né? Porque tem esse olhar mais, eu não gosto muito dessa palavra que sujaram ela, mais integral, né? Para coisa assim. Nossa, Que também não. então essa palavra deram uma bagunçada com ela, mas assim,
que se a gente for olhar, gente, acho que é o mínimo que deveria ser feito desde lá de trás. Exatamente. E talvez tenha começado daí, mas daí a gente tenha ido para especializações para entender melhor as coisas, e talvez a gente tenha voltado ao longo do tempo a olhar para isso. Claro, cada um no seu quadrado, mas eu preciso considerar e integrar isso. E aí eu acho muito interessante, os médicos que trabalham dessa forma. E a parte de como você entrevista, porque quando os pacientes chegam, né, e falam assim, tá, o médico falou que eu tenho que fazer exercício, eu tenho que comer bem, eu tenho que falar, querido, né? 98% das pessoas sabem o que tem que fazer. Daí até fazer é outra Exato, história. todo mundo já sabe. A gente mesmo já sabe o que tem que fazer, às vezes a gente não faz, né? Exato. Então, o como integrar isso, a pergunta, o como, eu acho que talvez seja a chave do que a MEV está propondo, e do que essas terapias baseadas em evidências estão propondo também. Tá, entendemos o que está acontecendo, legal. E agora o como. O como é personalizável. E esse é o ponto X de tudo. Porque, tá, eu tenho, sei lá, 3 pacientes com uma ansiedade moderada. E daí esses 3 pacientes vão entrar com medicação. Tá, mas esses 3 pacientes vão precisar também fazer algum tipo de atividade física, vão precisar dormir melhor, vão precisar fazer psicoterapia. Mas o como para cada um deles? Como que tá a rotina de vida? Qual a associação? Esse paciente já fez exercício na vida ou não? Qual a tolerância dele para isso? Como que é o sono? Daí um paciente tem um filho pequeno, uma paciente acabou de ganhar neném, como que eu vou falar para essa mulher dormir? Não vou falar. Então, Uhum. o como eu acho que talvez seja a proposta base da gente, além de olhar para os pilares de uma maneira organizada e entender o que é relevante e como que eu vou propor isso de forma personalizada para esse paciente que está aqui na minha frente? Exato. E até também dentro disso, né, quer dizer, quais são, que entra até em conceitos da ACT, quais são os valores, né, desse paciente, o que de fato para ele, qual é o direcionamento ou o sentido que tem ali para ele, né, fazer essa mudança comportamental, porque se você não entra nesses pontos, né, você cai nesse modelo de orientação superficial, né, que é onde muitos profissionais ficam. E como eu costumo dizer, assim, eu brinco que é sempre o último slide, né, das aulas, as orientações de estilo de vida. Olha, isso aqui precisa fazer. Tudo bem, né? Grande parte dos transtornos mentais e das doenças clínicas, né, não transmissíveis ou das doenças crônicas não transmissíveis, é fundamental o estilo de vida. Agora, não se ensina como, né, que é exatamente o que a gente propõe dentro da formação de psiquiatria do estilo de vida, né, que é como fazer isso, como trabalhar com ferramentas práticas, embasadas cientificamente, né, fazer realmente esse trabalho e que faz uma total diferença, né? Você até citou da questão da apneia, né, de um paciente com uma desatenção e uma apneia, o quanto que é importante você questionar isso, né? Você ronca, como é que é o seu sono, você engasga durante o sono, né? Enfim, coisas que podem ajudar a pensar numa apneia, até questões do estilo de vida propriamente dito, né? Quer dizer, como é que você tá, como é que é o seu movimento, às vezes a pessoa só trabalha sentada, ou come, né, muito ultraprocessados, enfim. E tudo isso influencia no humor, na cognição, no comportamento, né? Então, realmente, a gente ter esse olhar integral aí, né, como a gente estava comentando, Sabe faz uma coisa uma interessante que diferença você falou agora? significativa. Senão a gente fica só no oriento MEV, né? É, Que é exatamente isso, né? O só orientar, a gente não precisa orientar, a gente precisa ser guia para o nosso paciente, fazer com que ele seja conduzido, né? Igual na dança 2 a gente precisa guiar o paciente, mas ele que vai ser o próprio, né? Ele que vai conduzir ali a dança, a gente tem que estar ali para auxiliá-lo. E é exatamente isso que a gente ensina aqui na nossa formação e que a gente pratica no nosso consultório com os nossos pacientes. Sabem uma coisa que eu já ouvi de muito paciente? Às vezes a gente fala, o encaminhamento médico e tal, daí muitos falam assim, né? Mas eu já sei o que ele vai falar. É exatamente isso, né? É sobre um modelo orientação, tipo, é, passiva. Tó, agora é. faça, né? Exato, e a proposta da medicina do estilo de vida é exatamente essa, né? A construção, como a Dani colocou, né? Uma construção a dois. A entrevista motivacional, né? Que é uma das ferramentas, ela é realmente uma dança a dois, essa construção a dois. Não é
uma coisa impositiva, né? Faça isso. Vamos, como você falou, né? Vamos ver como é que você tá, né? Como é que é a sua vida, como é que é a sua rotina e o que é que você quer também fazer, porque também esse é um ponto, né? Às vezes o Exato, paciente fuma e você tem ciência que ele precisa parar de fumar, ele também sabe, mas talvez não é o pilar que ele vai querer mexer agora, né? Talvez ele vai exatamente. querer começar a dormir melhor, porque é o que está mais impactando em coisas que para ele são importantes. E é aí que também você tem que ir se guiando, né? Porque também a gente tem essa tendência, né, de querer resolver o que é mais importante para você, mas às vezes o que é para você não é para o paciente, né? Exatamente. Exato. Eu, Exato. eu acho que, resumidamente, ele é um trabalho que tira o olhar do que a gente quer e coloca o olhar no processo do paciente. Uhum. Exatamente, muda o foco, né? Uhum. É um foco mais no paciente, né? É. Eu gosto muito, eu estudo também psiquiatria positiva, né? Tô ligado lá ao ProMEV, do IPQ, que é o Programa de Mudança de Hábitos e Estilo de Vida, e lá faço parte do grupo de psiquiatria positiva. E eu gosto muito da analogia do teatro, né? Onde no teatro você tem o foco que está direcionado ao que se precisa demandar mais atenção, né? Na psiquiatria e na psicologia positiva, o foco é maior nas questões positivas, né? Nas emoções positivas, nos aspectos positivos. E aqui seria um pouco isso, né? Quer dizer, você focar mais no sentido bem da analogia, né? No paciente mesmo, no que é mais importante para ele. Exatamente, É, exatamente. Eu, legal, tá? eu acho muito bonito o quanto eles percebem isso. Eles percebem isso, sabe? O quanto. Nossa, como eu já ouvi de pacientes. Eu tenho um médico que trabalha com medicina do estilo de vida. Na verdade, ele é cardiologista, mas ele trabalha e às vezes a gente encaminha alguns pacientes, principalmente quadros de obesidade, né? E quadro de obesidade é sempre um trabalho multiprofissional, multidisciplinar Sim. ali. Vou dizer até interdisciplinar, né? E a diferença do olhar desse médico para a obesidade, por ele trabalhar com medicina do estilo de vida e o relato dos pacientes, pacientes que choraram, porque de fato já passaram, já se sentiram humilhados em consultas médicas, assim, quase como a culpa é sua. É déficit É, calórico e ponto final. E querido, você acha que essa pessoa nunca tentou, sabe? Então, é bonito, me toca, assim, sabe? Eu lembro, você tava falando, eu lembrei de relatos de pacientes. Então, quando a gente fala, parece uma coisa teórica, né? Ah, medicina do estilo de vida, então a gente olha para os pilares, mas quando você olha para o relato do paciente, a vivência dele e a diferença nessa consulta, dele muitas vezes a primeira vez sentir que tá olhando para ele e que ele vai além da gordura, por exemplo, é bonito, sabe? é, É, e às vezes, né, o paciente ele nem faz todo o processo de mudança, mas uma pequena mudança que ele faz, para ele já é uma baita conquista. E é isso que a gente tem que ensinar para os nossos pacientes, né? Porque às vezes o paciente vem, nossa, mas eu não consegui. Você conseguiu fazer até aqui, você não Uhum. conseguiu talvez completar. E é isso que a gente precisa valorizar, né? Porque é isso que vai trazendo, é aquela coisa da recompensa, né? Igual quando a gente joga um joguinho, você vai passando de fase, você vai ganhando mais vida, você vai ganhando recompensa. E é isso, né? Às vezes o paciente ele acha que ele tem que começar a correr 5 quilômetros, mas só dele conseguir sair do sedentarismo, eu acho que isso já foi uma grande conquista. Às vezes ele não enxerga isso, né? E acho que é nosso papel trazer essas micro-vitórias, né? Como você falou, o paciente se sentir de um olhar além da obesidade. Então, isso eu acho que já foi a primeira mudança que a gente, como profissional da saúde, conseguiu fazer no paciente. Isso é muito legal. E eu acho que favorece a as autoeficácia. metas, né? As metas, assim, eu sempre começo, eu brinco que, assim, uma meta tão retardada, tão idiota que a pessoa faça. Então, tem paciente sedentário que, por exemplo, a gente fica um mês e a meta de exercício dele é dar 5 voltas em torno da mesa da sala. É, Porque no começo eu preciso mais do reforço dele acreditar que ele Uhum. consegue ele é e da capaz. constância de qualquer coisa. Agora, se eu falar caminhe 10 minutos. Para uma pessoa que está acostumada, é pouco, mas para esse paciente que não faz nada nunca, 10 minutos, caminhar, que roupa eu vou pôr, onde eu vou, já tem 1000 tarefas aí. E vários obstáculos que para ele talvez não seja tão simples, né? É, Isso,
Isso. E às vezes e isso, como né, a gente está falando, favorece muito, fortalece a autoeficácia, né? Que é essa condição do paciente perceber que ele é capaz. Às vezes eu oriento colocar o tênis ou colocar a roupa de academia, porque de alguma forma já é também um passo e ele já deu o início, ou já está um pouco mais próximo da ação, Uhum. né? Eu até escutei dentro disso, eu escutei essa semana de um paciente que parou de fumar, né? A gente veio num processo e ele conseguiu parar, tá no processo, né? É um processo ali, mas está em abstinência. E ele falou assim: é interessante como aumentou a minha autoestima. E aí ele falou assim: porque se eu percebi que eu fui capaz de sair desse vício tão difícil como o tabagismo, talvez eu seja capaz de muitas outras coisas, né? Foi muito legal isso que ele falou, que é bem isso, né? O paciente às vezes ele não se dá conta de que ele tem condição, autonomia de mudar o seu próprio comportamento, né? Uhum. Legal, Tami. A gente está chegando aqui no final, né? Agradecemos muito o seu tempo aí, a sua disponibilidade diretamente do Canadá. E a gente queria ouvir, a gente sempre faz no finalzinho, não sei, amor, você quer, O mas quê? eu entrar um pouco no de frente com o Frente com Descomplicando. Descomplicando, frente com Gabi. Fazendo uma relação com de frente com o Gabi. E queria, assim, primeiro que você conta, não sei se você quer trazer mais algum ponto, alguma coisa ali que você foi pensando, mas trazer ali alguma sugestão de filme, de livros, né, dentro de coisas que você acha que sejam interessantes para profissionais da saúde, que dentro do que a gente conversou, ou de coisas que você gosta, enfim, você gostaria de sugerir ali. Sim, sim. Gente, uma coisa que eu tô lendo e que tem muita. A gente sempre vai lidar com emoções, independente da área, da medicina, da psicologia ou do como. Então a gente fala muito do comportamento, a gente tem muitas ferramentas para o comportamento, e eu vejo que ainda é também desafiador para os profissionais lidarem com as emoções dos pacientes. É difícil a gente lidar com as nossas, né? Então, ultimamente, eu tenho alguns livros aqui que, na verdade, eles são tudo em inglês, mas assim, tem em português também, tem vários, assim, mas tem muitos livros que eu indico de terapia dialética, né? Que a gente sabe comumente, muito indicado às vezes para transtornos de personalidade como borderline, mas as ferramentas, workbooks, por exemplo, de dialética, são muito legais para a gente trabalhar com emoções, autorregulação e outras coisas dos pacientes, assim. Em geral, aliás, eu tô adorando o workbook ultimamente, assim, mais do que livro técnico. Tem uns três, né, tem uns dois ali embaixo, porque. E é muito interessante que às vezes a gente vê uma técnica, alguma coisa, de uma coisa que a gente já fazia, mas não sabia muito bem por que ou como, e a gente vê aquilo de forma estruturada. Então, eu indico muito para profissionais de todas as áreas, e até para profissionais, às vezes, que trabalham em emergências, etc., que eu sei que atuam com coisas difíceis. Então, Aham. esses workbooks são muito práticos, assim, e trazem muitas coisas. Você fala, ai, que legal, dá para eu usar isso assim, assim, assim. E funcionam tanto para psicólogos quanto médicos, assim. Eu realmente indico workbooks de terapia dialética. Ah, legal. Boa. Porque eu acho que isso é legal, né, também, até isso que você falou, até para psiquiatras, né, o quanto que dependendo da residência, a gente acaba tendo pouco, ou até muitos também fazem pós, né, e aí acho que Uhum. talvez menos ainda em geral, pouco contato com as diferentes abordagens da psicologia, né, e muitas vezes a gente precisa dar um início, né, em alguma coisa, ou fazer, né, algum tipo de direcionamento do aspecto psicológico para o paciente, porque às vezes ele não tem condição de ir para o psicólogo, ou ele não quer, né, algumas vezes não quer fazer terapia. Então, acho que realmente ter cada vez mais bagagem nesse sentido faz um diferencial enorme na entrega, na consulta, né? E Isso, acho e que de boa, pequenas boa dica. intervenções, assim, sabe? Que vão ser úteis Exatamente, no faz muita geral, assim. diferença, é. Porque às Muito. vezes o que o paciente precisa não é só da medicação, né? Ele precisa também que a gente, dentro da consulta,
possa também ser versátil, né? A gente não pode ser só psiquiatra, a gente também tem que saber transitar um pouco ali, né, dentro das diversas áreas, né, dentro da saúde mental. Então, a gente precisa realmente entender um pouco de cada coisa e saber o que que a gente está fazendo, obviamente, né? Então, Sim. faz todo sentido conhecer esses workbooks e acho que foi bem válida essa dica. Por isso até que a gente faz Adorando. esse final aqui, né? Como a gente entende que esse olhar mais amplo é importante, né? E até um filme também, talvez, que você goste, que você ache legal indicar. Gente, eu vou falar um muito antigo, porque eu tava falando dele ontem com meu marido, que eu não acreditei que meu marido nunca assistiu. Laranja Mecânica, gente. Pelo amor de Deus, eu tava discutindo com Stanley Kubrick. ele. Como ele não viu? Tá, eu sei que não é um documentário nem nada assim, mas é incrível o filme, assim, É né? um baita filme. Gente, Aliás, o Stanley Kubrick tem uma ligação muito forte, né, com questões mentais, com trazer É, essa discussão, sim. né? exato, exato. Pra mim é um dos melhores filmes. Eu não sei como a gente entrou nesse assunto. A gente tava viajando enquanto a gente jantava. Eu falei, como você não viu? Você tem que assistir ele. Não, deve ser chato. Não, se você não viu Laranja Mecânica, assista Laranja Mecânica. Boa, boa. Muito Excelente bom, Tami. indicação, Tami. Muito bom, queria te agradecer. Estamos aqui quase prestes a ganhar nossa filha, a Júlia. Qualquer momento, né? Pode ser que. Eu falei, será que vai dar tempo aqui fazer o podcast? Será que vai acontecer alguma A coisa? Dani entra no táxi, os taxistas já perguntam: a senhora vai ter bebê? Não, essa semana eu peguei o Uber, ele falou, só me desculpa perguntar, mas assim, você tá quase parindo? Não tem nenhum perigo não, né, da senhora entrar em trabalho de parto agora? Eu falei, não, imagina, pode ser daqui a 3 horas, 1 hora, 3 semanas, não sei. Estou com 38 semanas, então estamos aqui. Estou no meu último podcast antes da Júlia nascer, então em breve a gente continua depois que eu retornar da minha licença, mas foi um prazer também ter você aqui com a gente, muito bom como sempre, né? Um papo muito agradável, muito enriquecedor. Que bom ter parcerias, né? Pessoas profissionais tão bem conceituadas e que a gente pode contar e que os nossos ouvintes aqui do nosso podcast possam aproveitar e aproveitarem todo o conhecimento que você trouxe aqui para você. Muito obrigada. Obrigada. Exato, Tami. Também queria agradecer, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Foi ótimo, só reiterando, foi muito agradável, muito enriquecedor mesmo. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês pelo convite, pela atenção. E olha, eu desejo assim uma boa hora, muita saúde, muita luz para vocês. E muito obrigada para todos os ouvintes aí também. Vou deixar meu Instagram, tem YouTube, tem tudo, mas Exato, boa. Deixa aqui suas redes sociais que a gente divulga aqui para todo mundo, vai estar na descrição do episódio, mas pode falar também, a gente vai colocar. @tami.neuro. Então, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, também pode mandar lá que eu respondo sempre quando dá. Exatamente, @tami.neuro. Como a gente já falou, a Tami tem cursos, uma rede social super ativa, uma equipe de neuropsicólogos com ela. Enfim, muito bom, Tami. Obrigado, viu? Obrigada a Beijão, vocês. tchau, tchau, Tami. Um beijão aí. Boa, Tami. Será que eu. Obrigada, viu, Peraí, deixa eu parar gente? de gravar, peraí.